adianta o ano virar e nós, o que tem que mudar não é o ano, somos nós, né? Nós possamos entrar o ano de 2026 com novas práticas, né? Práticas diferentes. Eu desafio você a olhar para a igreja e ver um ministério que está precisando de obreiro, que está precisando de ajuda. Vai até a pastora, né? Fala, pastora, qual ministério que está precisando de ajuda? E se disponha a trabalhar. Irmãos, para a glória, para onde nós vamos, Davi falou-nos que não tem trabalho, não tem nada, né? É aqui agora que nós temos que nos dispor para trabalhar. Eu sei que lutas são grandes, batalhas são grandes, dificuldades são grandes. Nós enfrentamos um gigante por dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Com Jesus no barco, a tempestade, ela não se levanta, mas se ela se levantar, Ele acalma ela. Aleluia. Então nós precisamos nos dispor para o serviço. Muitas vezes a gente vem de uma longa caminhada, né? Ai, pastor, eu venho de longe, já trabalhei tanto, mas você não morreu ainda não, meu filho, você está vivo, amém? Você não morreu não, né? Você está vivo, então você ainda pode trabalhar para Jesus, né? Tem uma musiquinha que eu gosto muito dela, que ela diz assim: eu quero trabalhar para Jesus, né? Eu quero proclamar a tua luz, eu quero trabalhar para o meu mestre, aleluia. Então assim, eu deixo uma coisa bem clara, irmãos, quando nós estamos trabalhando numa denominação que for, seja na Batista, na Wesleyana, na Metodista, na Brasil para Cristo, na Assembleia de Deus, ponha na tua mente uma coisa: você não está trabalhando para denominação, você não está trabalhando para placa, você está trabalhando para Jesus, porque todas essas denominações são dele. Ele é o cabeça, Ele é o primogênito. Então nós somos os servos. Não importa onde a gente esteja, não importa. O importante é a gente estar trabalhando para Jesus. Agora, irmãos, não é para a placa que nós estamos trabalhando. Eu tenho isso comigo, querido. Eu tenho isso comigo. Uma vez eu passei uma batalha muito grande na minha vida. Nós tínhamos terminado de plantar uma igreja, de plantar um trabalho numa cidade, e aí se levantou uma tempestade muito grande, uma luta muito grande, uma batalha muito grande. E eu vou contar uma coisa para vocês, mas uma tempestade assim que eu não via. Irmãos, você tem uma noção da tempestade que se levantou, não vou nem contar, foi terrível. Nunca, graças a Deus, mais eu passei por uma situação dessa, não quero passar. Irmãos, foi uma tempestade terrível que eu passei. E eu me lembro que antes dessa tempestade se levantar, eu estava em casa, uma chuva torrencial, enxurrada, bateu na minha porta uma missionária e falou assim, eu falei: meu Deus, quem é uma hora dessa, com uma tempestade dessa, com uma chuva dessa? Eu abri a porta, era a irmã Silene. Ela falou assim: Deus mandou eu aqui para orar para você, para te betumar, porque está vindo uma grande tempestade, e Deus não quer que entre nada no teu coração. Irmãos, isso há 10 anos atrás. Ela foi embora, orou e foi embora. No outro dia a tempestade começou, aleluia, mas Deus me avisou, passei na tempestade, irmãos. E as pessoas olhavam e falavam assim: eu estou mais revoltado do que você, eu estou mais com raiva do que você, e você está com essa cara. Eu falei: porque Deus mandou na minha casa uma missionária que falou, Deus mandou eu te betumar. Te betumar. Irmãos, sabe o que é betume? O betume foi aquilo que usaram na arca, para betumar a arca, para não entrar água. A madeira, né? Betumou a madeira. Quando a irmã falou que foi me betumar, eu falei: misericórdia.
Irmãos, na minha mente, eu estava na época na igreja metodista, né? Estou ainda, né? Graças a Deus. E aí, irmãos, o que vem na sua mente? Meu lugar não é aqui. Misericórdia, né? Eu nem pensava em pastorear. Eu era evangelista. Irmãos, eu pensei. E aí, irmãos, um pastor amigo, muito amigo meu, que estava revoltadíssimo com a situação, pior do que eu, mas com muita raiva, porque era uma situação que tinha se levantado dentro. É uma situação que levantou dentro do ministério. Não foi na rua, não foi no mundo, não foi ímpio, foi líderes que o diabo usou. E aí esse pastor falou assim: você não fica mais aqui, você vai para um lugar aonde vão te dar valor. Vem comigo, vou passar para te pegar. Me pegou, irmãos, arrepiada. Me levou no lugar de um pastor americano. Teve que ter intérprete para me falar como. Eu falava meio enrolado lá. E ele falou comigo assim: você é evangelista? Eu falei: sou. Eu tenho uma igreja lá em Santa Isabel, que o pastor atravessou uns problemas lá, de umas confusão lá, e ele teve que sair da igreja. Eu queria que você assumisse ela. A igreja era Batista do Calvário, um negócio assim. Irmãos, eu escutei no meu ouvido na hora: não, só isso. Diga para ele não. Eu falei: olha, eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. Não. Como assim? Mas me contaram o que você passou, me contaram tudo que você viveu. Não, isso é um absurdo. Eu tenho uma igreja para você completa. Eu falei: Deus não me chamou lá, Deus me chamou aqui, Deus me chamou na Metodista. Eu vou ficar, e eu vou vencer essa tempestade, eu vou romper essa tempestade. Irmãos, o pastor que tinha me levado lá para falar com esse americano voltou bravo demais comigo. Como que pode um negócio desse? Como que você faz um negócio desse? E não sei o que. Irmãos, não sei dizer, para resumo de conversa, passou 6 meses, esse pastor que tinha me levado lá me chamou de volta. Aquele dia que você disse não, por que você disse não? Eu falei: porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele falou assim: sabe por quê? Aquele homem que eu te levei lá, que você foi conversar com ele, ele é um charlatão americano. Olha, irmãos, a importância de você andar guiado pelo Espírito Santo. Ele é um charlatão. Todos os pastores que tinham largado e tinham acompanhado ele, estava na pior situação que você pensar na vida, espiritual e física. Irmãos, eu ouvi claro a voz do Espírito: diga. Não teve um discurso, falou: diga não. Eu falei: não, você pode procurar outro. Eu não. Deus me chamou na igreja metodista. Eu estou na igreja metodista há mais de 25 anos. Cheguei nela com 20, cheguei na igreja metodista, mais, né? Cheguei na igreja metodista, eu tinha 25 anos. Eu estou com 58. Irmão, já passei cobras e largato. Tudo que você pensar eu já vi. Mas eu tenho uma coisa comigo: eu tenho a visão do reino de Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus tem coisa comigo na denominação metodista. Ele poderia me usar em outra, porque todas as denominações são dele. Mas eu entendi, irmãos, que meu chamado é aqui. O meu chamado é aqui. Então, nada que nós vamos fazer, irmão, nós precisamos, irmãos, antes de mais nada, entender: Senhor, qual o meu chamado? O que você tem para mim, Senhor? O que o Senhor tem para mim? Irmãos, é um testemunho que eu conto, onde eu acho que eu nunca tinha contado aqui, não. Mas eu nunca mais esqueci desse testemunho. Porque, irmãos,
eu acho que eu estaria pulando hoje de galho em galho, se eu tivesse saído. Por causa de quê? Porque quando você sai do lugar que Deus tem, sem você falar com o Senhor, e Deus, sabe, Deus te confirmar, você começa, em lugar nenhum você se sente bem. Ah, mas aqui não sei, aquilo ali é azul, aquilo ali é preto, porque você, por causa de uma luta, de uma tempestade, a gente voa para outro lugar, amém? Mas nós temos que respeitar as pessoas que decidem, né? A gente tem que respeitar e só orar, e pedir para Deus guiar, direcionar, abençoar. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmãos, dentro da Metodista eu já vi coisa, já passei, não é só Metodista não, irmãos, na Quadrangular tem essas coisas, na Batista tem, na Assembleia tem, na Brasil para Cristo tem, na Cristo é a Resposta tem, em Jesus é a Aliança tem, em todos os lugares tem, porque onde há gente, onde há pessoas, há dificuldade, há luta, irmãos, amém? Então eu estou dizendo para vocês isso. Então, quando a pessoa fala para mim, eu falo: você já orou? Você jejuou? Deus falou contigo? Não é porque eu quero que fique na denominação, não, irmão. Ah, pastor, eu não saio fazer número, não. É porque eu sei do sofrimento que é a gente sair debaixo da direção da que Deus tem para nós. Mas quando Deus falar com você, vá em paz. Vá, porque Deus garante, amém? Se Deus falou, vá. Se você ouviu o Espírito Santo falar contigo, vá. Mas se você não ouviu, permaneça. Senão a gente paga preço. E pagar preço é ruim. A palavra de Deus, nós vamos meditar hoje, está em Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim: o esvaziou de sua glória. O título fala assim: a humildade que gera exaltação. Amém, queridos? A humildade que gera exaltação. Paulo, ele escreve aos Filipenses, uma igreja que enfrentava divisões, e ele exorta eles à unidade, ele exorta eles à humildade. Vamos ler aqui Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu vou ler aqui para a gente ler junto. 2, 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por ser igual, mas fez nenhuma reputação, tomando a forma semelhantemente aos homens. Estado de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus botou, deu o nome sobre todo o nome de Jesus, o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós lemos Filipenses 2, do 5 ao 11. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. E só o fato de nós lermos a tua palavra, ela fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ministra em nós, toque em nós. Senhor, dá-nos a tua direção. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, como eu falei, Paulo, ele escreve aos Filipenses, uma igreja que enfrentava muitos problemas. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, não é? E nós pensamos assim: Paulo, que maravilha, vivia uma vida maravilhosa. Nossa, olha o discípulo, né? Olha, não, irmãos. Paulo, a igreja enfrentava divisões naquela época, enfrentava brigas, contendas, enfrentava dificuldade. Tinha até um irmão lá que tinha roubado o outro, não é isso, irmão Jurandir? Tem um texto lá que fala, né, que um tinha roubado o outro e fugiu não sei para onde. Irmãos, quando nós estamos dentro de um local assim, onde muitas pessoas estão,
é natural acontecer certas coisas. Olha aqui, Paulo não apenas dá conselho moral, mas ele aponta para maior exemplo de renúncia, que é Jesus Cristo. O maior exemplo de renúncia foi Jesus Cristo. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. Aleluia. Então veja bem, ele aqui deu um conselho para eles moral. A glória divina, a glória de Deus, ela foi escondida. Olha que coisa tremenda, a glória ela foi escondida sob a forma de servo. Aleluia. Existindo em forma de Deus, não considerou igualdade com Deus algo o que se apegar. Irmãos, Jesus ele não se tornou Deus na encarnação. Ele tornou Deus quando ele encarnou. Não, ele já era Deus. Indica, tem um nome no grego que fala assim, morpe. Essa palavra morfe no grego, ela indica natureza essencial, não aparência externa. Ele desfrutava de toda a glória, poder e adoração celestial. Ele era Deus. Jesus ele não viu a sua divindade como um tesouro para ser mantido para benefício próprio, mas esteve disposto a abrir mão do uso dos seus atributos divinos para a missão. Veja bem uma coisa aqui, irmãos, quando tentaram matar Jesus, ele podia falar assim: anjo, desce, mata todo mundo, porque ele tinha ainda, ele era Deus, ele continuou sendo Deus, ele é Deus. Então esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O que é esvaziar-se? O que é esvaziar-se? Esvaziar-se, irmãos, não significa que Jesus deixou de ser Deus. Não, ele continuou sendo Deus. Porque isso, ele deixar de ser Deus é teologicamente impossível. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas sabe o que significa? Que ele se despiu da sua glória visível, das prerrogativas da majestade divina, e ele voluntariamente, por vontade própria, ele limitou o uso da sua onipotência e onisciência, assumindo as limitações humanas, fome, cansaço, fraqueza, coisa que ele não tinha na glória. Jesus, sendo Deus, não tinha essa questão de fome, de cansaço, de fraqueza. Por isso que quando você hoje fala para ele: Senhor, eu estou fraco, eu estou com fome, eu estou cansado, ele sabe o que você está falando, porque ele viveu isso na pele. Ele viveu isso, irmãos. Então veja bem aqui, ele abriu mão dos seus atributos divinos para a missão. Foi muito mais do que a gente pensa. Foi por amor. Aleluia, foi por amor. Ele poderia ter descido da cruz, porque ele era Deus, irmãos. Vocês acham que Jesus estava preso naquela cruz? Não estava não, querido. Ele era Deus. Ele poderia descer daquela cruz a hora que ele quisesse, mas ele permaneceu naquela cruz por minha causa, por sua causa, por amor a você, por amor a mim. Foi por isso que ele permaneceu na cruz. Ele não foi pregado naquela cruz, ele não foi morto, ele se entregou. Ele não foi assassinado, ele se entregou por amor a mim e a você. Sabe quem segurou Jesus na cruz? O amor dele por mim e por você. Aleluia. Isso segurou ele na cruz, irmãos. É o amor que ele tinha por você, é o amor que ele tinha por mim. É isso que segurou ele na cruz.
Não foi os soldados lá embaixo vigiando. Não, irmãos. Porque ele mesmo tinha falado. Vocês estão pensando o que? Ele falou: se eu quiser, eu falo com meu pai, e ele manda agora um exército de anjo. Por isso, irmãos, que no jardim do Getsêmani, ele chegou ali e ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Jesus estava preso ao seu amor por mim e por você. Ninguém prendeu Jesus na cruz, ninguém. Aleluia. Então, irmãos, ele não deixou de ser Deus o tempo todo. Quando ele foi humilhado, ele era Deus. Quando ele foi chicoteado quase até a morte, ele era Deus, apanhando por mim e por você. Aquela chicotada que ele deixou tomar, ele poderia falar: chega, para, fogo do céu, mata tudo agora, acabou. Não. Mas eu creio que cada chicotada que ele levava, ele pensava em mim, ele pensava em você. Porque ele mesmo falou, não por causa desses que creram, mas por causa daqueles que ainda vão crer. Quando Jesus estava naquela cruz, ele já viu você antes de você nascer. Oh, aleluia. Antes de você nascer, ele já te amou naquela cruz. Ou vocês pensam que ele não podia levantar e falar: basta, chega, acabou? Não. Ele ficou ali por amor a mim e a você. O amor dele. Irmãos, veja bem, ele não viu a sua divindade como um tesouro. Ele não viu a sua divindade como um tesouro. Aleluia. Mas ele estava disposto a abrir mão do uso de seus atributos divinos para a missão. Aleluia. Diz a palavra, né? Significa assim que ele se despiu da sua glória visível. Tudo que ele tinha poder, irmãos, ele se despiu. Não é que ele deixou de ter aquilo. Ele não chegou e falou assim: ó, agora, Deus não falou assim para ele: eu vou agora tirar o poder de você, eu vou agora abduzir todo o poder que você tem, meu filho, que você vai descer lá sem poder. Não, ele veio com todo o poder. Porque ele conhecia pensamento, ele conhecia sentimento. Você pode ver, né, que quando o soldado, né, falou assim para ele, quando ele está falando, ele falou assim: o que vocês estão pensando? Ele sabia o que cada um estava pensando. Ele continuava sendo Deus, irmãos, onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia. Então, queridos, ele assumiu as limitações humanas, fome, cansaço, fraqueza, por amor a mim e a você. De Deus a escravo. Ele deixou de ser Deus e tornou escravo, porque ele não se fez apenas homem, mas ele assumiu a forma de doulos. Doulos no grego é servo. Ele assumiu a forma de servo, escravo. O Criador se tornou criatura. O rei se tornou escravo, por amor. Por amor. Vocês estão entendendo, querido? Vocês estão entendendo que tem coisa que a gente faz que é por amor? É por amor, querido. Por amor. Agora aqui: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte. Irmãos, o diabo chegou para ele no deserto, vocês lembram? Falou para ele o quê? Tu não és filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem pão. Tu não é filho de Deus? Sobe lá naquele pico, se joga lá de cima. Porque não está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, para te guardar nos seus caminhos. Ou seja, ele falou, o que ele falou com o diabo? Sai, Satanás, não só de pão viverá o homem,
E depois ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Vou me jogar por me jogar, não. Aleluia. Irmãos, se você soubesse o amor que Jesus tem por você, você não tem noção. Não, aqui, deixa eu te falar, você não tem noção, querido. Eu não tenho noção. Eu acho que eu sei, eu não sei não. Você também não sabe não, para de achar que você sabe tanto que Jesus te ama. Sabe não, querido, sabe não. O amor de Jesus foi muito além daquilo que eu e você podemos pensar. Ele foi imensurável. É um amor que não tem medida. Por isso que quando você se dispõe para Ele, é por amor também. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. E qual que foi a vida de Jesus, querido? Qual que foi a vida de Jesus, irmãos? A vida de Jesus foi fácil, irmãos? Fala para mim. Foi, querido? Foi não, meu filho. A vida de Jesus foi difícil. Oh, meu pai. Ele assumiu a forma de doulo, servo. O esvaziamento não parou na manjedoura, irmãos. Você acha que foi de propósito que Jesus nasceu na manjedoura? Não, querido. Ele podia nascer num palácio que ele quiser. Não, nasceu na manjedoura. O esvaziamento continuou ali, né? Começou ali. A morte de cruz, a pior morte na época, uma morte maldita, vergonhosa, cruel. Ele se submeteu à morte por mim e por você. Glória a Deus. Irmão, na minha conversão, quando eu me converti, eu chorava desesperada, que eu não conseguia parar de chorar. A moça que me evangelizou, ela ficou muitos meses me falando sobre Deus, o amor de Deus, até que o Espírito Santo, ele me tocou, e eu comecei a chorar. Eu lembro onde eu estava, a hora que eu estava, o momento que eu estava, que eu nasci de novo, novo nascimento. Aí ali, irmãos, ali, naquele local, eu entendi quem era eu e quem era Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso Deus o exaltou grandemente, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, eu posso cair nesse pensamento às vezes. Uma vez eu já contei para vocês que eu tinha uma cunhada, né, que ela era só a graça com a misericórdia. Ela batia no meu irmão, ela batia no meu sobrinho, para me atingir. Eu falava com meu sobrinho: ô Felipe, vem para cá da titia, tinha 3 aninhos. Aí o Felipe pulava um muro e ia lá para casa. Ela pegava ele e batia nele até cansar, perto de mim. Criatura. Meu irmão chegava em casa cansado do serviço. Obrigada. Aí sabe o que ele fazia? Ela dava na cara dele, do nada. E meu Deus, eu fui para o monte orar. Eu queria que Deus abduzisse ela, que Deus fizesse alguma coisa, sabe, irmãos? Porque a gente, quando tem uma pessoa má, né, a gente quer que Deus abduza. Fui no monte. E aí, irmãos, ela tinha mania de ir para o monte também. Mas só que eu que fui para o monte. Eu fui no monte. Uma mulher chegou para mim, uma profeta de Deus, falou assim para mim: olha, eu amo aquela lá. Eu falei: não acredito. Eu tenho um plano com a vida dela. Eu tenho um projeto com ela. Você tem orado por ela? Irmãos, me deu uma raiva, porque eu achei que a profeta ia falar assim: ó, eu pegar ela, eu vou amassar ela, eu vou fazer, sabe? Nada, irmãos. Sabe o nosso grande problema, queridos? É que nós pensamos que Deus, o nosso grande problema é que nós pensamos que Deus, Ele tem o mesmo sentimento que a gente.
sabe? Por isso que tem um texto que eu amo, que fala assim: prossigamos e sigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que conhecer mais a Deus, irmãos. Procurar conhecer mais e mais de Deus, para ver que Deus é esse. A lógica humana: quem se humilha é exaltado. O esvaziamento não foi o fim, mas ele foi o caminho para a exaltação suprema. Sabe o que foi o resultado disso? É que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é adorado por todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é Jesus. Não sei se vocês viram um vídeo hoje que está aí, eu esqueci o nome daquele ministério de avivamento que está acontecendo no Brasil esse ano de novo, eu esqueci o nome. Como é que chama? Como é que chama? Isso. Vocês viram quanta gente adorando Jesus, gente? Devia ter ali 1 milhão de pessoas, não era? Que coisa tremenda. Mas, irmãos, ele passou por tudo isso, irmãos. Irmão, foi fácil para Jesus permanecer ali, não. Para eu e você, irmão, permanecer sendo humilhado, apanhar, ser preso, maltratado, é fácil, porque nós não temos poder nenhum para fazer nada. Mas para quem tinha o poder de levantar e matar todo mundo que estava ali perturbando ele, irmãos, se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha, que Jesus, quando nós estamos sendo humilhados, quando nós estamos sendo apedrejados, quando nós estamos sendo, irmãos, feridos, quando nós estamos sendo contrariados ou pregados numa cruz, se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha, nós não íamos passar, não, nós ia falar: desci da cruz, na hora. Está me batendo? Você ia fazer o chicote se virar contra a pessoa, não é? Você não viu aí uma mulher, naquela passeata que nós tivemos aí agora, daquele rapazinho lá? Tem aí um vídeo de uma mulher falando que ela usou o nome de Jesus para amaldiçoar, e disse que caiu um raio não sei aonde. Então, olha para você ver a mentalidade. Irmão, nós precisamos conhecer Deus. Quem é Deus? Deus ama a todos. Deus ama o pior traficante, Deus ama o pior assassino. Deus ama. Ainda que você não goste dele, Deus gosta dele. Deus não gosta da atitude dele, da prática dele, não é? Mas se um dia eu levantar e falar assim: Senhor, eu me arrependo, Jesus, tem misericórdia de mim, eu me arrependo, perdoa os meus pecados, irmão, na hora, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e ele se torna um servo, ele se torna um pregador, o pior de todos. Às vezes, pessoas que estão sendo às vezes machucadas, aí, irmãos, satanista. Vocês lembram daquele cara estuprador que tinha estuprado não sei quantas meninas lá no parque, lá em São Paulo? Depois ele se converteu lá na penitenciária, virou crente, como diz o baiano, passou para crente, e estava frequentando a igreja dentro da penitenciária. Dezenas de mulheres ele tinha estuprado e matado. O povo ficou muito bravo. Irmãos, olha como nós precisamos conhecer Deus, Olha como nós precisamos conhecer. Na vida a gente pensa que conhece Deus, mas nós temos que nos aprofundar mais, para buscar mais conhecimento de Deus, irmãos. Deus não olha para o homem como você olha, Deus não olha para o traficante como você olha, Ele não olha para o assassino como você olha, Ele não olha para um bandido, Ele não como você olha, Ele olha com misericórdia, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Tem esse olhar de compaixão aí fora, as pessoas. Ele te amou, Ele te amou. O reconhecimento. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou, por que a gente se apega tanto aos nossos direitos e ao nosso orgulho?
Por que a gente não pode ter a mesma atitude de Jesus, o esvaziamento, né? Jesus, ele não perdeu sua divindade, ele a submeteu. Por isso nós podemos confiar a nossa vida a ele, mesmo quando nós não entendemos o processo, sabendo que Deus exalta o humilde. As pessoas às vezes pensam que se humilhar é ser bobo, né? Fulano é bobo. Ô bicho bobo, sácia comigo. É assim que a gente fala às vezes. Sácia comigo. Aí fulano é bobo, não é? Sácia comigo. Não, irmão. Jesus não. Quem olhou para ele e falou: você não é filho de Deus? Desce daí. Gente, ele com todo o poder de descer na hora, ele permaneceu, não foi? Sabe por quê? Por sua causa. Quando ele falou: tu não és filho de Deus? Desce da cruz. Acho que ele olhou e falou assim: você não sabe de nada, inocente. Mas aí, irmão, se ele se manifestasse ali, a divindade dele, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele pensou em mim, ele pensou em você. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Para a gente terminar aqui, amados, o esvaziamento de Cristo não foi uma perda, assim como o nosso esvaziamento, irmão, não é perda, mas o ato de amor mais profundo que ele fez, onde a glória divina, ela foi mostrada ali, através da humilhação. Jesus se esvaziou para que eu e você fôssemos cheios. Amém?